Oi, gente, tudo bem? É a Kênia falando com vocês, boa noite. Vamos lá. Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre a margem de aumento, né, de 2024, né? Por quê? Porque desde quando virou a verbação online, eu sempre falei, né, gente, o ideal é esperar a margem atualizar para poder fazer, para evitar, né, recálculo, esse tipo de coisa, certo? Aí, o que que acontece? Muitos aposentados e pensionistas são abordados diariamente, pedindo desde o final do ano passado para esse ano para fazer a margem do aumento salarial. Pois é, só que lá atrás existia um percentual para quem ganha um salário mínimo, né? Estava previsto um valor de 4,75%, né? Que estava previsto pelos bancos, e aí virou o ano, falou que não ia ter a margem do aumento para quem ganha mais que o salário, só que como por lei não pode ficar sem ter esse reajuste, então é obrigatório ter esse reajuste, aí ficou, né? Quanto vai ser o percentual? A gente esperou até a virada do ano para se ter uma previsão mais correta do reajuste salarial. E mesmo assim, né, tivemos que fazer recálculo. Por quê? Porque não esperou virar a folha do INSS, que normalmente vira entre o dia 10 e o dia 15, mas este mês ela virou entre o dia 18 e o dia 22, né? Então muita gente ficou ansiosa para poder fazer, a gente realmente ofereceu para o nosso papel, os bancos solicitaram e os gerentes pediram para oferecer, que tava o Brasil inteiro fazendo a margem de reajuste, então a gente também tem que fazer. Ok, então nós fizemos a margem do aumento de salário, oferecemos para os nossos clientes, muitos já tinham feito, né, no final do ano, com outros percentuais, também sofreram recálculo, tá? Aí vamos lá. Quando foi aprovado, o salário mínimo realmente ficou 1.412 e para quem ganha mais que salário ficou aprovado 3,71%, correto? Certo. Só que quem tem imposto de renda, aí também tem que fazer o reajuste do imposto de renda. Se você faz o cálculo só da margem, né, referente ao salário, aí realmente na hora de pagar ainda tem o recálculo do imposto de renda que está dando diferença na liberação para, né, os aposentados e pensionistas que recebem acima do salário. Né? Que foi um percentual, assim, gente, muito pequeno, porque quem recebe salário mínimo teve quase 7% de reajuste. E quem recebe, né, acima do salário mínimo, neste caso, teve um percentual muito pequeno de reajuste. A gente, né, pode-se dizer que não teve reajuste mesmo, foi a diferença da inflação do ano passado, né? Então, assim, tem essa questão. Tanto que eu acho até injusto, porque eu acho assim, quem recebe salário, quem recebe mais que salário, é por conta das contribuições que fizeram até a aposentadoria, correto? Então vamos lá. Se tem um reajuste salarial, sei lá, de 1% para um, tem que ser 1% para todos. Se é 10% para um, na minha cabeça tem que ser 10% para todos, para poder ser justo e se manter o nível da diferença salarial que foi contribuído ao longo da vida, né, do aposentado pensionista. A questão é a seguinte: tem muita gente revoltada que fala comigo, conversa comigo sobre isso. Um monte de cliente recebia uma diferença pequena a mais que o salário, sempre recebeu mais que o salário, mas uma diferença pequena. Com essa discrepância de diferença que teve agora, um monte de gente virou salariado, né? Virou o salário mínimo. Aí a gente vai, mas por que, é um absurdo? Eu nunca recebi salário mínimo. Não, mas agora você recebe salário mínimo. Por quê? Porque não pode receber menos que o salário mínimo, por lei, certo? O salário mínimo teve reajuste de quase 7%, quem recebe acima do salário, qualquer valor, seria em torno de 3,71%. Foi o reajuste, 3,71%, certo? Só que, pelo cálculo de 3,71%, alguns salários ficaram tão diferentes que eles ficariam abaixo do salário mínimo. Aí, como por lei não pode, virou o mínimo, tá? Isso daí ficou claro, né? Outra coisa que eu quero falar com vocês é que eu nunca vi uma pane tão grande no sistema do INSS, gente. Olha só, atualizou na sexta-feira as margens, começou a atualizar as margens na sexta-feira, mas não começou a pagar, só atualizou, certo? Aí passou o final de semana, na segunda-feira começou as averbações dos bancos. Então começou a pagar. Nossa, pagou quase todos os contatos. Afinal de contas, a averbação é online, né? Então agilizou muito. Aí na terça-feira pagou mais muitos lotes e foi pagando. Ainda tá pagando ainda, né? A questão é a seguinte. O INSS, né? Muita gente tá pedindo para olhar. Quem olha para mim portabilidade, ou um refinanciamento, ou se sobrou algum vestígio de margem que eu posso fazer. Olha o que eu posso fazer além da margem. Como que faz para olhar se não tem o extrato de empréstimo atualizado para a gente verificar todos os detalhes dos contratos?
É complicado, gente. Precisa do extrato de empréstimo atualizado do meu INSS. E aí muita gente, não tô conseguindo realmente. Na sexta-feira já começou a dar erro no INSS. Assim, ficou um tempo fora, não conseguia baixar extrato, depois voltou ao normal e assim foi. Final de semana a gente trabalhou, mas a gente percebeu um erro aí no INSS de ficar, no caso, tendo oscilações. Você conseguia baixar o extrato de empréstimo, às vezes não conseguia. Na segunda-feira também, na terça-feira parece que paralisou. Nada. Na segunda-feira eu acho que foi um meio período, assim, sem conseguir baixar extratos, dando erro no aplicativo do meu INSS. E aí não consegui entrar no aplicativo, só consegui acessar pelo site. Aí tudo bem, pelo site pelo menos você consegue também. E aí na terça e hoje, na quarta, nem pelo site, nem pelo aplicativo. Você não consegue baixar nada. Você não consegue acompanhar o extrato de pagamento para ver o lançamento do seu salário, você não consegue baixar o extrato de empréstimo para ver os detalhes dos seus empréstimos, a margem que foi averbada, qual banco que averbou, ou se caso você queira fazer uma portabilidade, precisa do número do contrato e mais detalhes, você também não consegue, justamente por conta do erro do INSS. Assim, é uma pane no sistema, não sei o que está acontecendo. Um monte de gente também falou, eu vi realmente umas notícias na internet falando sobre isso. Então, eu não sei realmente o que está acontecendo, mas fica muito difícil de trabalhar, gente, porque qual que é a nossa ferramenta? O que a gente precisa para... Inclusive, tem bancos que exigem a gente anexar esse extrato de empréstimo atualizado, né? Não é o antigo, é o atual. E aí não consegue, entende? Então, assim, meio que um desabafo para vocês, falando como que tá hoje o mercado, tá? Muita gente tá aguardando eu dar um retorno sobre portabilidade, sobre refins, sobre vestígio de margem, sobre tudo. Como que faz se não tem um extrato de empréstimo atualizado? Então, assim, né? A gente tem que ter calma. E se vocês, aposentados pensionistas, que são os beneficiários do INSS, né, têm o direito de fazer as reclamações, dá uma ligadinha na ouvidoria e fala, olha, eu tô sem meu extrato de empréstimo, não consigo baixar, não consigo verificar os meus dados dentro do INSS, é meu direito, por que tá acontecendo? O TI não tá funcionando, o sistema caiu geral, quando que vai voltar? Não tem uma previsão? Complicado, né? Peço para vocês ficarem atentos no extrato de pagamento. Por quê? No extrato de pagamento tem muitos aposentados e pensionistas, né, que vieram com várias reclamações de instituições que estão fazendo descontos indevidos, sindicatos, algumas contribuições que a gente não sabe nem de onde que veio. Então, assim, cada uma com uma sigla diferente, uma empresa diferente, de um estado diferente. Então, assim, fica de olho. Se tem algum desconto sindical, contribuição que você não aceitou, aquilo lá, além de te prejudicar, porque tá pegando uma parcela, um valor mensal do seu salário, te prejudica na margem também. Então, o ideal seria o quê? Cancelar. É muito difícil cancelar? Complicado. Algumas vezes você consegue entrar em contato com a empresa numa boa, através de um 0800 que você pesquisa no Google, pega o nome da empresa que está escrito no extrato de pagamento, ou a sigla, joga no Google, pega o telefone, pega o endereço, liga, tenha paciência, porque eles são difíceis de falar, tenha seus documentos em mãos, caneta e papel para anotar protocolo, certo? Sempre anote o protocolo. Aí você vai ligar, vai descobrir que empresa que é essa, e aí você vai solicitar o cancelamento, falar que você não autorizou e vai pedir o reembolso dos valores, certo? Muitas vezes é simples, porém, parece que tá tendo uma dificuldade nesse cancelamento. Pelo meu INSS, você também consegue cancelar o desconto. Bloquear o desconto, não cancelar nem pedir reembolso, porque o INSS não pede reembolso, ele bloqueia o desconto, certo? Parece que você consegue abrir, você abre um requerimento, certo? E nesse requerimento você solicita, né, que o bloqueio daquela instituição, daquele sindicato X que você não autorizou, tá? Se você for direto ao INSS ou ligar no 135, na maioria das vezes, o atendente entende que você não quer desconto nenhum mais, o que ele faz? Ele bloqueia tudo, não vai bloquear os seus descontos de empréstimos que você já tem, mas ele vai bloquear o seu benefício para empréstimo. Já vi acontecer, a pessoa tentar resolver a questão do bloqueio indevido do sindicato que está sendo descontado, entra em contato com o INSS, o atendente vai lá e bloqueia o benefício da pessoa para empréstimo. A pessoa vai solicitar empréstimo, está bloqueado, e mas eu não pedi para bloquear. Pois é, mas foi o que o atendente fez. Aí o que você tem que fazer? Você tem que ir lá no INSS, pedir o desbloqueio. Como o sistema está rodando bem, é simples, é rápido e fácil. Mas ultimamente anda bem demorado, viu, gente? Muito demorado. Tem bastante cliente com benefício bloqueado que está tentando desbloquear e não consegue, tá? É de direito do aposentado, pensionista, sim, desbloquear o benefício, sim. Se estiver dentro das normas, se estiver dentro do prazo, sim, tá? Agora, se você trocou de conta recentemente,
eu recebi um cartão magnético, mudei para conta corrente. Ou mudei de banco, recebi no Itaú, tô recebendo no Mercantil, recebi no Mercantil, mudei para o Banco do Brasil, qualquer instituição que você mudar de conta, aí você vai ficar bloqueado para fazer qualquer tipo de empréstimo, tá? Bloqueio normalmente dura 60 dias, a partir da data da alteração da conta. Aí você tem que verificar com o INSS quanto que dá os 60 dias para você ir no 61 dias, um dia após, solicitar o desbloqueio, e aí tem um prazo para eles atualizarem dentro do sistema. Como o sistema está com lentidão e várias questões, assim, que eu acho que tá ocorrendo alguns atrasos nas liberações do INSS, eu acho que tá demorando demais. Eu tenho exemplos de clientes que tiveram esse problema e estão, assim, mais de 3 meses tentando desbloquear e não tá conseguindo. Vários protocolos de solicitação e não tá conseguindo. Então, o gargalo de solicitações do INSS está muito grande, né? E eu não sei se tá tendo mão de obra suficiente para poder agilizar isso daí. Entende? Eu acho que é isso, tá? Tanto que também temos casos de gente que aposentou, né? Normalmente depois de 90 dias de aposentadoria, depois que você recebe 90 dias após, você solicita o desbloqueio para poder fazer o primeiro empréstimo. Gente que já tem mais de 6 meses de aposentado e não consegue solicitar o desbloqueio. Pede o desbloqueio e fica em análise ad eterno. Você liga no 35 nada, você vai na ouvidoria nada. Então, eu não sei o que está acontecendo com o INSS. Tá muito difícil. Só para falar e reforçar, sobre a margem do aumento, o ideal é o quê? Aguardar a margem atualizar. Aguardar a rodagem de folha para poder fazer. Não vamos mais ceder à pressão dos bancos e dos correspondentes. Vamos aguardar a margem virar e depois fazer com correspondente de confiança. Por quê? Porque se você antecipa, você cai no recálculo, demora um pouco mais para pagar, pode não pagar o valor, né, no caso ofertado por conta da atualização da margem, por conta de recálculo do imposto de renda, recálculo do valor do reajuste realmente aprovado pelo governo, entende? Então, o ideal da margem do aumento, vamos prometer todo mundo em 2025, aguardar a margem, né, atualizada dentro do sistema do INSS, finalizar a rodagem de folha, porque a hora que ela atualiza, você procura o correspondente de confiança, faz a assinatura, certo? E aí depois paga rapidinho, porque vai passar online. Tem gente comigo que fez ontem e pagou hoje. Tem gente que fez na segunda e pagou na terça, às vezes pagou no mesmo dia. Uma cliente minha assinou hoje de manhã e pagou de tarde. Entende isso? O que os gerentes estavam pedindo das promotoras? Gente, tem que oferecer a margem, é esse percentual, oferece porque o Brasil inteiro está ofertando. É complicado, a gente tem que ofertar também. Mas por quê? Porque o mercado, ele é errado. O mercado, ele acostumou errado. É o costume. O ideal é fazer o quê? Como agora a verbação online, para não ter problema de recálculo, para não ter problema de qualquer alteração de liberação de valor, de averbação, de parcela e não ter atraso nos pagamentos, é aguardar a margem atualizar. Se todo mundo me prometer que vai aguardar a margem atualizar, eu nem ofereço no início do ano de 2025. Eu espero a margem atualizar e a gente faz tudo no dia que atualizar, tá bom? Vamos deixar isso combinadinho, que aí fica bom para todo mundo, tá? Eu vou encerrar esse vídeo, tá? Agora, nesse momento, mandar um abraço para todo mundo. Vocês não acompanham, segue lá, é o Mastercred Informa, né? Que é o que tá aqui em cima, né, na TV. Tá bom? Grande abraço para vocês, até mais.